Olá, amigos. Ponto de Vista está apenas começando. Já está aqui conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, professor da nossa UFTM. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, ouvi uma entrevista ontem de uma médica uberanense dizendo que 30 minutos de caminhada por dia ao longo de 5 dias na semana são o suficiente para uma condição física razoável do ponto de vista de se prevenir doença. Nós já ouvimos outros médicos aqui falarem em no mínimo 40 minutos. Eu, leigo, onde é que fico nessa história? 30, 40, 1 hora, 2 horas? Olha, é discutível. Se o indivíduo quer prevenir doenças mesmo, para valer, existem trabalhos sobre isso já, assim, claros. No mínimo 20 quilômetros por semana. Então não importa o tempo de duração da caminhada? Não importa o tempo. É claro, num passo normal, né? Também aquele passo de tartaruga não pode, mas até o normal. passo está condicionado à idade da pessoa, né, professor? Um jovem de 18 anos tem passadas largas. Claro. Aliás, muito importante essa questão que você colocou agora, dependendo da idade. Esse problema em medicina é muito sério, para análise de exames, né? Porque a pessoa nova, ela tem uma constituição diferente de uma pessoa mais idosa. Agora, segundo os trabalhos mostrando, para prevenir acidente vascular cerebral, já foi falado aqui até, são 24 quilômetros, 20 a 24 por semana. 2 dias de descanso. Agora, 40 minutos, 30 minutos, talvez o colega tenha algum motivo para falar isso. Ela estava se referindo, inclusive, ou especificamente, à questão do diabetes. Pode ser uma situação diferenciada nesse contexto aí. Pode. O diabetes, geralmente, também, ele está associado com doença coronária, que acho que talvez esse seja um motivo, né? Quer dizer que existe essa associação. Agora, depende também da glicemia dele, né? Se for 120, 130 ou 180, quer dizer, dependendo disso e também da dieta que se faz, é muito relativo, né? Isso aí. Mas, de forma geral, para a prevenção de doença cardiovascular, o que é preconizado são 40, 50 minutos ou 60, 5 vezes ao dia, descanso de 2 dias. Também não pode exagerar. 5 vezes por semana. Por semana. 5 vezes por semana. Isso que é o preconizado. Professor, e em relação ao colesterol, ele é esse bicho-papão que alguns médicos falam ou não? Olha, até essa semana eu recebi aqui de uma pessoa que mandou isso para me analisar. É um cirurgião cardiovascular, não cardíaco, como está traduzido aqui, que é uma tradução errada. Há diferença? Porque cirurgião cardíaco é o sujeito que está sofrendo do coração. Cardíaco é adjetivo. É o cirurgião que está sofrendo do coração, o cirurgião cardíaco. É cirurgião cardiovascular ou cirurgião cardiologista. Sim. Né? Que aí está certo. Então não pode falar cardíaco, senão aí vai perder a clientela, né? Então, esse cirurgião, que é de uma faculdade da Universidade dos Estados Unidos, assim, pouco conhecida, ele disse que fez 25 mil cirurgias e chegou à conclusão que o problema não é o colesterol, que sim um processo inflamatório. Então, respondendo aqui ao telespectador, parcialmente ele está certo, 60% ele está errado. Colesterol, ele pode funcionar como um corpo estranho na artéria e suscitar uma reação imunológica, como se fosse um corpo estranho qualquer, bactéria, etc., e causar uma inflamação. Agora, falar que o colesterol não é a principal causa, isso não há concordância na literatura. Porque aqui também ele fala que existe influência da indústria farmacêutica para poder vender remédio estatina, que seria a prevenção do colesterol. Isso é muito discutido. Nós vamos ouvir depois a opinião aqui de um especialista sobre a matéria. Agora, eu concordo com ele que há algumas verdades aqui, né? As sociedades internacionais, elas procuram sempre baixar os níveis de normalidade para induzir, é claro, não a maioria dos colegas, né? Mas pelo menos uma minoria, que não é especialista,
a receitar remédio para colesterol. Então, essa aqui são os 40%, né? Não é verdadeiro. 60% talvez sim. E qual é a idade desse cirurgião cardiovascular que diz ter feito 25 mil cirurgias? Isso aí me pareceu também um chute, né? Umas 3 encarnações, né, professor? Não, 25 mil cirurgias, geralmente existe um exagero para se valorizar, falar que sei. Agora precisa saber quantos que ele matou também, né? Precisa saber quantos que morreram por causa disso. Porque eu fiz uma conta simplista aqui, nós temos 365 dias no ano, ele precisaria de praticamente 30 anos fazendo cirurgia todos os dias para atingir essa marca. Olha, até possível, porque aquele cardiologista, que é cirurgião cardiovascular, que atendeu a princesa Di quando ela teve acidente, que era um brasileiro, ele falou que fez 10 mil cirurgias também. Quer dizer, era um residente praticamente, né? Um sujeito recém-formado. Deve ser cirurgia do SUS, né, professor? Bota 300 numa sala, vai lá, costura, um abre o outro, certo, tal, e tá tudo certo. Né? Não, eu acho que aí... Nem tanto também. Não, nem tanto, né? Professor, vamos apresentar o nosso convidado, porque ele participa dessa conversa aqui que estamos tendo sobre o colesterol. Vamos ver quais são as dúvidas aqui do cirurgião, se ele está concordando ou discordando. Eu disse que concordo com ele 40%, 60% não. Então aqui está o professor Luiz Antônio Rezende, né? Que hoje está com uma missão muito difícil de levar adiante, mas eu sei que ele levará, de ser superintendente do Hospital Escola. Uma série de problemas para ele, né? Professor Luiz, bom dia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Cirurgião cardíaco ou cardiovascular? Cardiovascular. A tese do professor Hamid está certa. Como sempre, o Dr. Hamid está correto. Eu gostaria de iniciarmos a nossa conversa com o senhor aqui, antes de falarmos da questão do colesterol, sobre esse ponto a que se referiu aqui o professor Hamid, que é a sua condição agora de superintendente do Hospital Escola. Sim. O Hospital Escola instalou ponto eletrônico na entrada principal do complexo. Sim. Mas as informações que eu tenho é que, além da entrada principal, existem inúmeras outras onde o ponto eletrônico não está instalado. E, segundo as denúncias que me chegaram, o médico chega pela portaria do ponto eletrônico e resolve sair por aquela que não tem o ponto eletrônico, para ir cuidar de interesses particulares. Como controlar isso? Primeiro que gostaria de dizer que é uma satisfação o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro ser uma das primeiras instituições federais na nossa cidade a instituir o ponto eletrônico. Pouquíssimas instituições de serviço público federal, em qualquer esfera, têm o ponto eletrônico digital. Nós implantamos o ponto eletrônico digital no Hospital de Clínicas para todos os funcionários. Estamos implantando. Nós temos o registro de ponto em todas as entradas do Hospital de Clínicas já. Isso vem atender uma nova lógica do serviço público, né? Na verdade, o registro de ponto eletrônico ele é apenas um item, uma somatória de condições que a administração anterior, a administração atual está implementando em levar um atendimento de qualidade à população. O Hospital de Clínicas trabalha e trabalha muito. Estava comentando com o Dr. Hamid, até agora, no primeiro semestre só de 2011, nós atendemos no ambulatório Maria da Glória 100 mil pessoas. E é um atendimento com qualidade diante desse número, doutor? Sim, é um atendimento de tanta qualidade. Primeiro porque a universidade é uma academia de ciência, e as pessoas são altamente gabaritadas em prestar esse atendimento. E uma prova desse atendimento de qualidade é que nós não conseguimos dar alta para os pacientes fazerem segmento em outros lugares da cidade, outras cidades. Os pacientes não querem deixar o Hospital Escola. Então, aquele paciente que entra para um atendimento inicial, que tem sua doença diagnosticada, tem o seu início de tratamento realizado e que depois poderia prosseguir esse tratamento num outro local, ele não quer deixar o hospital. Ele sente segurança no hospital. Então, sem dúvida, a gente exerce sem dúvida alguma, um atendimento de muita qualidade no ambulatório.
No pronto-socorro do Hospital Escola, no primeiro semestre, nós atendemos 25 mil pessoas. 8 mil internações no Hospital Escola no primeiro semestre. Se nós somarmos atendimento de ambulatório, Maria da Glória, atendimento no pronto-socorro, cirurgias realizadas, cateterismo realizados, nós atendemos 150 mil pessoas no primeiro semestre desse ano. Isso é a metade da população de Uberaba. Sim. Numa estrutura física que é a mesma de 30 anos atrás, e numa estrutura de recursos humanos, de funcionários, que é menor ano a ano. Nós estamos tendo aposentadorias, algumas saídas voluntárias do hospital, e a reentrada de novos funcionários está muito difícil, né? Há uma dificuldade muito grande em contratar pessoal na esfera federal. Parece que nós vamos ter uma nova luz a partir de agora, com a nova empresa que está sendo formada a nível de Brasil para suprir essa deficiência. O senhor é favorável a essa criação dessa empresa? Totalmente favorável. Essa empresa ela vem em auxílio a todos os hospitais universitários do Brasil, em suprir essa necessidade, e ela traz alguns conceitos lógicos, que são conceitos de produtividade. Quanto mais o médico, os funcionários da saúde, não só o médico, todos os funcionários da saúde trabalharem com qualidade, com dedicação, ele vai ter produtividade por isso. Professor, essa questão da produtividade sempre gera dúvidas. Sim. Em relação à qualidade. Sim. Na medida em que se ganha por produção, e não sendo na iniciativa privada, onde a quantidade deve estar atrelada à qualidade, Sim. Isso não compromete no serviço público a qualidade? Porque ao invés de atender 3 pessoas com qualidade em 1 hora, o médico não passa a atender a 10 em função da produtividade? No serviço do Hospital de Clínicas, isso é mais difícil de não existir a qualidade, porque esse atendimento nitidamente é realizado atrelado ao ensino. E o ensino não pode ter falta de qualidade. Nós passamos agora, há 2 semanas atrás, por um processo de certificação do Hospital de Clínicas. Veio uma comissão do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, de médicos e professores de vários hospitais, e eles passam 48 horas, 72 horas dentro do Hospital de Clínicas, conversando com pacientes, alunos, residentes, professores, diretoria, funcionários de todos os setores, para certificar se o Hospital de Clínicas mantém uma qualidade adequada que propicie ensino em qualquer área do ensino, desde a graduação até a pós-graduação. Que é o objetivo do hospital universitário. Que é o objetivo do hospital universitário. Então, de maneira alguma, eu acredito que haja uma deterioração da qualidade, pelo contrário. E é uma das nossas missões desenvolver o ensino em todas as áreas do Hospital de Clínicas. Ou seja, onde tiver algum serviço funcionando, tem de ter ensino, desde a graduação até a pós-graduação. Só para concluirmos essa questão aqui relacionada, professor Hamid, ao Hospital Escola, é muito comum os gestores de serviços públicos de saúde, diante das câmeras, negarem problemas de relacionamento com os médicos. Segundo eles, todos os médicos cumprem horário, cumprem suas obrigações, atendem bem. Quando as luzes se apagam, eles vêm com a história da questão ética, porque eu não posso falar por questão ética, etc, etc, tal, mas a turma é custosa, etc, tal. Qual é a sua opinião sincera? Bom, no serviço público? O pessoal cumpre a sua obrigação ou deixa a desejar? O Hospital de Clínicas tem uma quantidade enorme de profissionais da área de saúde. Eu poderia dizer com toda certeza que a grande maioria desse corpo de funcionários cumpre de maneira adequada. Porque sempre há exceção, exato, em qualquer grupo. A nossa meta, isso estava conversando há pouco com o professor Hamid, é não ser injusto, é ser justo na administração. O que é ser justo? É ser justo com quem trabalha. Eu não posso ser injusto com quem está cumprindo todos os dias suas obrigações. E para isso, nós estamos criando mecanismos. Um deles é o relógio ponto digital. Outros é incentivar aquelas pessoas para dentro do Hospital de Clínicas. A pessoa tem que se sentir valorizada e orgulhosa de trabalhar lá dentro. Aquilo é uma instituição maravilhosa, ela propicia ensino, aprendizado, cuidado com a população. Nós devemos isso à população. Então, nós estamos desenvolvendo um mecanismo, trazendo pessoas para nos ajudar na diretoria a estimular aqueles que, aparentemente, não estão cumprindo bem as suas obrigações.
Que certamente ocorre isso, não vamos dizer que não ocorre, certamente ocorre, velho. Dá para imaginar Uberaba sem o Hospital Escola? Não dá para imaginar nem Uberaba, nem a região. O Hospital de Escola atende, o Hospital de Clínicas agora, né, atende toda essa macro-região do Triângulo Sul, e nós somos responsáveis por 90% do atendimento de toda essa macro-região, que é quase 800 mil habitantes. Quando o Hospital Escola chega no seu limite, isso está acontecendo todos os dias de sobrecarga no pronto-socorro, os pacientes ficando em macas porque não tem mais espaço, nós não temos um segundo hospital para encaminhar. Ou é o Hospital Escola, ou não tem um segundo hospital, de toda a região. E o que vem para o Hospital Escola, para o Hospital de Clínicas, são os casos mais complexos, de alta complexidade. Não são casos simples que podem ser atendidos nos postos de saúde, nas UBS, O nas Hospital UPAs. Regional em construção vai melhorar essa condição do Hospital Escola? Vai aliviar em muito, porque ele vai suprir uma demanda não da alta complexidade, essa vai continuar com o Hospital de Clínicas, mas da média complexidade, que hoje também vai toda para o Hospital de Clínicas. Então, não só o Hospital Regional, mas também a inauguração do Hospital da Uniub, que vai ter leito de SUS, vai propiciar um alívio na nossa rede. E a perspectiva em relação ao Uniub dessa inauguração? Eu não sei precisar a data, mas as informações que a gente tem, que o processo está bem adiantado, já estão inclusive procurando recursos humanos para trabalhar nesse hospital. Então, nós temos boas perspectivas para o final de outubro do ano que vem para frente. Nós vamos mais um ano ainda nesse sufoco. Não faz muito tempo, mas na época que eu fazia residência aqui na nossa universidade, aluno lá do professor Hamid, nós tínhamos vários hospitais das cidades, São José, São Domingos, Hospital São Paulo, Hospital São Francisco, Santa Cecília, Santa Helena e Hospital Escola, que atendia o SUS. Hoje ficou só o Hospital Escola. Então há uma sobrecarga enorme ao nosso hospital. Nós estamos com 300 leitos, estamos tentando otimizar ao máximo o atendimento. Estamos ampliando agora, nós temos 40 leitos de UTI, estamos reformando a área para mais 10 leitos, vamos passar para 50 leitos de CTI. A antiga clínica civil, que era um local de atendimento privado, agora faz parte do Hospital Escola. Lá virou a maternidade do Hospital Escola, um prédio todo para maternidade, um hospital que vai atender a maternidade, as crianças que nasceram. Então as coisas estão melhorando. Dentro da dificuldade estrutural de recurso humano, nós estamos tentando trabalhar. Vamos entrar aqui especificamente na sua área de atuação profissional. Sem dúvida. Que é o caso da cardiologia. Qual a sua opinião sobre esse artigo a que se referiu o professor Hamid aqui? Colesterol é bicho-papão ou não? Bom, o colesterol já tem estudos demonstrando que ele é o maior fator de risco para doença aterosclerótica. Doença aterosclerótica é doença gordurosa nas artérias e que vai levar a infarto e AVC. Isso já está comprovado. Existe um estudo que chama estudo Interheart, entre o coração. Foi um estudo que foi feito no mundo inteiro, inclusive o Brasil participou, e mostra uma relação fixa entre aumento do colesterol e aumento da incidência de infarto. Então, já tem uma comprovação perfeita que o colesterol é o maior fator de risco para essas doenças. Não há a menor dúvida quanto a isso. Não há a menor dúvida. O que o colega cirurgião cardiovascular argumenta é que ele fala do processo inflamatório. Mas o colesterol, para causar doença aterosclerótica, desencadeia o processo inflamatório. Foi o que o Dr. Hamid argumentou. Então, aumento de colesterol e processo inflamatório correm juntos, não são excludentes. Uma coisa leva a outra, né? E realmente nós temos de combater esse vilão que é o colesterol, que é um inimigo invisível, não dá sintomas, não dá nenhuma manifestação, até levar um entupimento maior de uma artéria coronária, de uma artéria cerebral. Luiz, existem vários autores, claro, não cardiologistas, mas epidemiologistas, entre os quais uma professora de Harvard de epidemiologia. E está tudo certo, há uma concordância nisso que você falou. Mas você não acha que há uma sobrevalorização do fator de risco, colesterol? Mas essa valorização... Não, valorização assim, no sentido talvez secundário. Não, eu acho que essa valorização foi baseada em evidências de estudos populacionais ao longo de vários anos, né?
Tem um estudo que é chamado de estudo de Framingham, foi feito numa cidade americana que chama Framingham. Eles entraram nessa cidade e acompanham todas as pessoas dessa cidade ao longo de mais de 20 anos. E nesse estudo de Framingham também nós temos evidência clara que aquelas pessoas com colesterol elevado são as pessoas que mais têm infarto, né? Luiz, mas eu queria chegar a resposta de todas as pessoas que têm colesterol alto, elas precisam ser submetidas a tratamento com estatina ou se deve combater primeiro, preventivamente, com dieta, com exercício, e não de imediato se receitar medicação. Sim. O tratamento do aumento do colesterol sempre envolve um tratamento não medicamentoso, com caminhadas, e eu estava vendo a discussão sobre atividade física, sobre alimentação adequada, né? E os estudos mostram que, em média, essa medida de mudança do hábito de vida, com dieta, com atividade física, pode reduzir o colesterol em até 20%. Numa parcela populacional, essa redução de 20% vai ser adequada. Numa boa parcela populacional, essa redução simplesmente não é adequada. E aí a necessidade das medicações. Há evidências já clínicas e de estudos longos na população que quando a gente baixa o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, é o vilão, que pode... Qual a diferença entre o ruim e o bom? O colesterol LDL é aquele que forma a placa de gordura. Quando a gente pega a placa de gordura lá na artéria, só tem LDL colesterol. O colesterol bom é o HDL. Ele passa nas artérias, ele chupa a gordura e leva embora para o fígado jogar fora. É o colesterol bom, é um fator protetor. Há evidências que quando a gente baixa esse LDL em valores abaixo de 70, e o normal hoje é considerado até 130, mas abaixo de 70, principalmente em pacientes diabéticos, já há regressão de placa da aterosclerose. Luiz, agora, o contrário agora. O colesterol HDL muito alto. Ele não daria uma certa proteção para uma determinada faixa da população? Essa que você falou dos 20%, caso esses 20% tivessem um HDL alto? Sim. O HDL, para cada um ponto que ele sobe, nós diminuímos o risco de ter infarto em 3%. É difícil fazer o HDL subir. O exercício físico, uma dieta à base de fibras, o vinho tinto seco, o azeite, as castanhas, tendem a aumentar um pouquinho o HDL. Mas ele ainda é o calcanhar de Aquiles da cardiologia. A gente, com todas as medidas, consegue elevar pouco o HDL. Aquelas pessoas que geneticamente já têm o HDL alto, têm maior proteção cardiovascular e menor risco de infarto. Então, para cada ponto que ele sobe, há uma diminuição de chance de ter infarto em 3%. É uma condição importante. E o trabalhador concordo braçal? Com isso na prática. Concordo com isso que ele falou na prática. E o fator genético, entre os quais eu me incluo, é violento para não deixar o HDL ficar muito alto. Quer dizer, apesar do exercício. Mas o trabalhador braçal, nós estamos, já que estamos falando aqui na questão de exercício, ele leva vantagem em relação àquele que tem uma atividade sentadinho, no escritório? Sem dúvida. A atividade física, ou pelo trabalho do dia a dia, ou para quem não faz o trabalho com a caminhada do dia a dia, ela pode diminuir o risco cardiovascular em 30%. Então, aquela pessoa sedentária, que trabalha de forma sedentária, como por exemplo o médico, né? Se ele não se exercitar, ele tem um risco aumentado muito grande de doença cardiovascular. Então existem muitos cirurgiões cardíacos. Existem muitos cirurgiões cardíacos. Tem outro problema aí, Everton. Tem um fator estresse que o indivíduo braçal às vezes não tem. Por exemplo, se de fazenda, lavrador, que trabalha duro, ele não tem um estresse que tem da cidade aqui. Quer dizer, lá ele trabalha tranquilamente, né? Ou seja, para o homem aqui da cidade, que trabalha no escritório, todas as evidências são negativas para ele. Exato. Pouco exercício. Muita comida. Estressado, muita bebida. Se bem que o pessoal da roça também gosta de um destilado, né? Um fator importante, principalmente para o homem, é o aumento da obesidade abdominal. Às vezes o homem não aumenta o peso, mas ele aumenta a gordura, aumenta a barriguinha, cria barriguinha. E ela está atrelada ao quê? A comida ou a bebida? A comida, a bebida e ao sedentarismo.
Então, essa gordura abdominal, eu costumo dizer que ela sai com o pé. Ela sai com o tênis no exercício físico. E, nitidamente, já tem comprovação que essa gordura abdominal, ela está associada com a gordura nas coronárias e nas artérias cerebrais. Então, os homens têm de trabalhar para perder a barriguinha. O sujeito que toma uma cerveja, por exemplo, no sábado... Só uma? Aqui é só para fazermos uma conta simplista. Ele toma uma cerveja no sábado. O que ele precisa fazer para eliminar o efeito dessa cerveja em relação à gordurinha na barriga? Caminhar quanto tempo? A caminhada foi a discussão inicial. Realmente, os estudos falam que se a gente caminhar de 3 a 4 quilômetros por dia, e mais ou menos dá os 20 quilômetros por semana que o Dr. Hamid se referiu, e dá de 30 a 40 minutos, né? A média é caminhar 1 quilômetro a cada 10 minutos. Esse é o passo adequado. É um exercício moderado. Isso já diminui esses efeitos não bons, por exemplo, de uma cervejinha. O uso da bebida alcoólica em quantidade pequena, ela não tem uma associação forte com a doença cardiovascular. O problema é que as pessoas ultrapassam esse limite. E nós temos que lembrar que a bebida alcoólica tem outros efeitos indesejáveis. Ela aumenta a incidência de diabetes, aumenta o nível de glicemia, ela aumenta o nível de triglicérides, ela pode desencadear aumento de ácido úrico, desencadear uma crise de gota. Está aqui o Dr. Hamid, que é especialista, porque geralmente a bebida vem associada com um churrasco, uma alimentação mais farturosa, né? Pode levar à queda, né? Pode levar à queda. Ô Luiz, agora só interrompendo aqui, porque está dentro desse contexto. Os franceses falam que tomam muito vinho porque previne doença coronária. Até que ponto isso é verdade ou não? Na verdade, os estudos não foram só com vinho tinto. Os estudos azeite, é da dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo, ela usa vinho que pega a França, a Itália, a Grécia, né? Que são países que, comparado com o restante da Europa, tem muito menos doença cardiovascular. Tem muito menos doença aterosclerótica do coração. E essas pessoas têm um consumo de vinho tinto seco maior, de azeite de oliva, de peixe, que é um alimento rico em substâncias protetoras, né? Esse conjunto realmente está atrelado a uma diminuição de doença cardiovascular. É lógico que também provavelmente tem fator genético envolvido nessa população. Mas já existe um outro estudo, também muito sério, dizendo que isso não é verdade. Quer dizer que o vinho, por si só, não levaria. Até ele pode prejudicar também, conforme a dose. Provavelmente lesão hepática. Exato. É o que nós comentamos. Essa diminuição de incidência está relacionada a uma alimentação da região do Mediterrâneo, que não é só o vinho tinto. Peixe, azeite de oliva. Agora, eu acho que é sempre bom deixar claro que o que ajuda a combater uma determinada coisa, em excesso, pode acarretar outra coisa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Que é o caso mesmo do vinho. Mesmo que na questão da dieta europeia, lá, ele esteja inserido como prevenção a problemas cardíacos, mas em excesso ele deve provocar até existe um fato conhecido, os esquimós, por exemplo, que consomem muito peixe, porque não tem outra coisa para comer lá, a prevalência de doença cardiovascular lá parece que quase, não vamos falar, é 10%, parece, é muito baixa, né? Isso é verdade, tanto verdade, o que ela falou em relação à bebida alcoólica, que as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomendam que o médico oriente o seu paciente a utilizar bebida alcoólica. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando aqui com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e com o doutor Luiz Antônio Rezende, que é cardiologista e superintendente do Hospital Escola. Doutor Luiz, foi dito aqui no programa por um colega seu que o infarto no jovem está atrelado em muito ao uso de substâncias proibidas, drogas ilícitas. Qual é a sua opinião como cardiologista? Experiência de consultório? Isso é verdade. Primeiro porque a pessoa mais jovem, a doença aterosclerótica causada, entre outras coisas, pelo colesterol,
não teve um tempo suficiente para se desenvolver como na pessoa mais idosa, embora a pessoa mais jovem já possa ter doença aterosclerótica, que é a doença gordurosa das artérias. Nós temos visto em estudos de crianças que falecem de acidente e vão para estudo de necrópsia, e se estuda o coração de criancinhas de 5 anos, já há estrias de gorduras nas coronárias. Porque hoje o hábito alimentar das criancinhas e a atividade física das criancinhas é muito pequeno, né? Já comem sanduíche, uma alimentação toda inadequada. Então já existe doença gordurosa nas artérias em jovens. Mas, na população jovem, nós temos visto que o uso de drogas ilícitas tem sido um dos grandes causadores de doença isquêmica do coração por vários mecanismos, entre eles por fazer contrair espasmo, fechamento da artéria coronária, falta oxigenação, e a falta de oxigenação leva ao infarto do coração. Por isso, tanta pessoa jovem sofrendo de problemas cardíacos. Aqui Também. tem uma verdade, viu, Hélio? Não é a causa única, obviamente. Também. Aqui tem uma verdade nesse sentido, que os ácidos ômega 6, que vem nos enlatados, que criança consome muito, talvez a única verdade nesse artigo aqui, que até, viu, Luiz, ele até largou fazer cirurgia cardiovascular e está mexendo agora com nutrição. Tem uma fundação lá de... E ele diz aqui, talvez é um ponto importante, que os ácidos ômega 6, não ômega 3, eles fazem muito mais mal do que, às vezes, o próprio colesterol, que procura se combater através dele. E são os enlatados de hoje, Sim, né, Luiz? sim. Como é que é o ômega 6, qual é? Na verdade, a relação dos ácidos ômega com a parede das artérias está nitidamente a penetração do colesterol e processo inflamatório desencadeado. Então, às vezes, o excesso do ômega 6 pode estar relacionado à inflamação maior. Quando a inflamação, o colesterol penetra mais fácil. Quando há mais colesterol, vem mais inflamação, então se torna um círculo vicioso e se forma a placa de gordura. Isso, nitidamente, a gente já tem Luiz, evidência. a estatina, ela atua também como anti-inflamatório, já Sim. que há esse Sim. processo inflamatório. As estatinas têm... Não é só para baixar colesterol. Ela tem várias ações. Uma grande ação dela é baixar colesterol, e ela baixa realmente o colesterol. Mas ela tem ação anti-inflamatória, ela tem ação antitrombótica, porque em cima daquela placa de gordura se forma um trombo. Por isso que o infarto é agudo, né? Vai crescendo a placa de gordura, de uma hora para outra essa placa se estoura, ploft, e ali forma um trombo, um coágulo de sangue. As estatinas também ajudam isso. Outra medicação que ajuda nessa ação antitrombótica é o AS. Por isso o AS é tão importante em quem já teve infarto. Talvez até né? seja melhor, né? Sim, o AS. Deve ser melhor do que a própria estatina. Não. Como ação antitrombótica, o AS é mais potente. Então a estatina tem várias ações e, de uma maneira geral, o uso dela em quem precisa diminui a chance de ter infarto. Doutor, esse programa do governo aí de distribuir gratuitamente remédio contra a hipertensão ou para o controle, procede? Procede. Ele vai gerar economia para o SUS, por exemplo? Vai gerar economia para o SUS e vai gerar saúde para a população. É um projeto maravilhoso. Várias medicações já estão sendo incluídas nessa cesta de produtos a custo zero ou a custo muito barato. Por exemplo, nós temos estatinas hoje a R$2 a caixa para tratamento mês. Até 2 anos atrás era por volta de 60, 70, 80 reais. Nós temos boas medicações antihipertensivas a custo zero. E o ministro da Saúde esteve agora no Congresso Brasileiro de Cardiologia, esse final de semana, na solenidade de inauguração, e fez um compromisso público de aumentar o número de medicações nessa cesta para hipertensão e para diabetes. Essas são as boas notícias que a grande imprensa ignora. Exato. A pedido da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou seja, o Ministério está trabalhando juntamente com as sociedades de diabetes e de cardiologia. Ele não é o Ministério que vai escolher por livre e espontânea vontade quais medicações incluir. Ele vai consultar as sociedades. E uma outra grande notícia é que agora nós estamos tendo, a nossa presidenta foi aos Estados Unidos junto com o ministro da Saúde
para uma reunião muito importante da Organização Mundial de Saúde. Essa é a terceira grande reunião da Organização Mundial de Saúde. A primeira foi para cuidar da poliomielite, da paralisia infantil. E após essa primeira reunião, nós conseguimos praticamente acabar com a paralisia infantil. A segunda foi para o tratamento da AIDS. Não existia tratamento para AIDS. E hoje existe tratamento para AIDS. E a terceira é essa agora, e o tema é cuidado de hipertensão e diabetes. Então, o mundo inteiro vai se voltar para cuidar da hipertensão, da diabetes e das doenças cardiovasculares. Só as duas, Vitor? E outras doenças crônicas? Outras doenças crônicas. A artrose, por exemplo, que é um mal. Sim, as doenças também crônicas. Também está incluída no programa? As doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu falei da hipertensão e diabetes, mas porque veio à tona a condição cardiovascular. O diabetes também, todos os problemas que ele leva é a doença cardiovascular. Então, se o mundo passa a pensar nisso, com medidas não medicamentosas, com medidas medicamentosas, eu vislumbro uma boa briga contra essas condições que estão se tornando cada vez mais prevalentes. Em relação à AIDS, me referindo aqui à sua condição de superintendente do Hospital Escola, sim, há medicação suficiente? Está faltando, sim, ou não? O tal do coquetel, sim, existe lá para todos os pacientes? O programa de atendimento dos pacientes com retrovirose no hospital é um programa muito bem instituído. O setor que cuida dessa entidade lá, que é o Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias, é um setor muito atuante e que contempla uma boa parte da nossa região. É um serviço completo, que tem atendimento, tem medicina, assistência social, assistência psicológica. Então, é um setor que orgulha muito a instituição, essa abrangência do paciente com AIDS. Graças ao tratamento, a AIDS já não mata. Já não é tão fatal quanto era há 20 anos, por exemplo. Sem dúvida, o tratamento propiciou um aumento de vida e, mais ainda, de qualidade de vida daquele paciente que está com AIDS. E o nosso cuidado no Hospital de Clínicas é tão grande que o Hospital de Clínicas hoje ele não tem mais a porta do pronto-socorro aberta. Primeiro ele tem de ser referenciado nas UPAs e depois ele vai para lá. Para os pacientes com AIDS, não. É a exceção. O paciente com AIDS, às vezes, não tem tempo, ele é atendido prontamente na nossa instituição, no pronto atendimento. O senhor saberia dizer quantas pessoas estão em tratamento no Hospital Escola? Com AIDS, com retrovirose? Não sei, posso olhar, não tem esse número completo. Voltando aqui ao problema da cardiologia, nós falamos aqui sobre a questão, o senhor se referiu aqui às placas de gordura. Os cardiologistas costumam dizer para o paciente reduzir açúcar. Alguns até abandonam o açúcar por completo, temerosos das consequências do açúcar. Mas pode-se abandonar o açúcar por inteiro? Nós já abordamos esse assunto aqui no programa, mas gostaria de ouvir a sua opinião, sim, como alguém que é especialista. Sim. O cardiologista, juntamente com o endocrinologista, eles lidam com dois alimentos que foram acrescentados à nossa rotina, o sal e o açúcar. E nós temos de caminhar para a redução do consumo do sal e do açúcar. Nitidamente, maior consumo de açúcar traz maior carga de energia ao indivíduo. E se não há uma contrapartida de atividade física, aumenta a chance dele desenvolver diabetes mellitus, aumenta a chance dele aumentar o nível de triglicéridos na corrente sanguínea. Se ele tiver atividade física correspondente a essa ingestão de açúcar, ele neutraliza os efeitos do açúcar? Parcialmente ele neutraliza, mas nós temos de lembrar que se ele mantém o hábito de consumo alto de açúcar, ele não vai manter o hábito de sempre ter um gasto energético proporcional, né? Existe o açúcar em praticamente todos os alimentos, os carboidratos. O arroz tem um tipo de carboidrato que na quebra no trato digestivo vai se transformar em açúcar, as frutas. Então, o açúcar como carboidrato já é bem difundido na população, na alimentação em geral. Então, há uma necessidade de redução do açúcar na alimentação. Mas é só redução, né, gente? Redução. Porque é o seguinte, porque a glicose, o açúcar em si, ele é muito importante também para o metabolismo do organismo. Ele é que gera energia. Então, a redução, sim. Agora, talvez haja um engano do paciente dele, quando o médico fala reduz o açúcar, ele achar que tem que tirar o açúcar.
Eu acho que esse é o essa é a questão. E nós temos que lembrar que na alimentação em geral, nos sucos, nas massas, o açúcar já está presente lá, na forma de carboidratos, né? Na fruta é a frutose e assim por diante. O sucrilhos é um alimento saudável para o hipertenso, já que ele contém muito açúcar? Não. Tudo que tiver excesso de açúcar, excesso de sal, não é bom para a pessoa como um todo, para a sua saúde. Ou ele vai atrapalhar o tratamento da hipertensão, ou ele vai atrapalhar o tratamento do aumento do colesterol, ou vai atrapalhar o tratamento do diabetes. Doutor, agora é importante dizer para as pessoas que o mais importante nisso tudo é o equilíbrio, né? É lógico. Não é nem a ingestão de muito açúcar, nem eliminar o açúcar por inteiro, assim como o sal. Sim. Mas já tinha um provérbio latino falando isso, Elton. A virtude está no meio. Todo exagero para cá e para lá não é. Agora nos falta esse tipo de educação, né? O problema é a informação, né, Elton? A internet hoje, o Dr. Google, né? Mas eu acho que hoje... Não, até é bom. Então, exatamente. Mas precisa consultar, né, o médico, né? Por exemplo, esses que saem na internet aí, muita gente fala, não, vou parar de tomar remédio então, Sim. Né? Então, são uns 40% aí de... mas se o sujeito consultar na internet direitinho também, ele vai ouvir outras opiniões dizendo que não é bem assim também. Né? Claro. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um site que chama www.cardiol.com.br. Aliás, é importante que as pessoas saibam disso, né, para consultar esse site. É um site oficial que ele tem duas divisões, na hora que a pessoa abre essa tela, para uma pessoa leiga e para o profissional médico. Quando ele clicar lá para a pessoa leiga, abre informações sobre alimentação, sobre hipertensão, sobre colesterol, embasadas pelo Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é um site informação absolutamente confiável. Confiável. Luiz, tem uma polêmica aí sobre o selo de excelência. Até a Sociedade Brasileira de Cardiologia entrou, porque o Conselho Federal de Medicina, até o próprio governo, diz que esse selo de excelência tem que ser extinto, porque pode haver influência de terceiros no caminho. O que você acha desse selo de excelência para determinado produto? O selo de excelência que o professor Ramiro se refere é a Sociedade Brasileira de Cardiologia como entidade manifestar favoravelmente a determinado alimento e aquele alimento ser comercializado lá na loja, lá no supermercado, com esse rótulo de ser um alimento saudável, né? Aprovado pela Sociedade Brasileira. E a intenção inicial dessa condição foi alertar a população do que realmente traz menos danos ou que traz mais danos ao coração. Mas é questionável, a nível de sociedade, realmente embasar determinados alimentos e não embasar outros alimentos, né? Particularmente, eu acho que isso tem de ser feito pelo Ministério da Saúde e não por entidades especializadas. Exatamente por causa de um viés que existe de pressão comercial. Até porque a amostra submetida à sociedade pode não ser a qualidade de todo o produto ou seja, produzido tem que ter muito cuidado em não se misturar aspectos comerciais e aspectos científicos. Nosso telespectador Carlos do Frei Eugênio gostaria que o senhor falasse sobre arritmia. Ele não diz nada aqui assim especificamente, gostaria de um relato. Sim. A arritmia é quando o coração deixa de ter o seu ritmo constante. E ela pode ser benigna. Nós temos várias pessoas que têm arritmias que não têm risco nenhum à sua vida e podem conviver seus 80, 90, 100 anos de idade sem ter problemas. Por exemplo, provocada pelo gol. Por exemplo, pelo meu Flamengo, que não está numa fase muito boa, né? Mas no gol contra também, né? Também. Mas pode ser até parada cardíaca, então, também. Agora, temos arritmias que trazem risco à pessoa, principalmente aquelas arritmias associadas a doenças estruturais do coração. As arritmias pós-infarto, as arritmias em determinadas situações da doença de Chagas, que é muito frequente na nossa região. Então, a melhor opção é se procurar um especialista, primeiro para saber a real gravidade desse quadro de arritmia. Grande parte desses pacientes vão levar sua vida normal sem medicação e fazendo atividade física. Luiz, sobre doença de Chagas, você não acha que está sendo negligenciado isso?
Até a Organização Mundial de Saúde vai fazer um fórum agora, as doenças negligenciadas do terceiro mundo. Que não há investimento, por exemplo, da indústria nisso. O que você acha? A doença de Chagas, esse aspecto de valorização dela depende muito da região. Por exemplo, em Uberaba, na nossa região do Triângulo, ela é muito valorizada. Nós temos no Hospital de Clínicas um ambulatório só sobre doença de Chagas. E o Congresso Brasileiro sobre Doença de Chagas é feito anualmente na cidade de Uberaba, no mês de outubro. Todas as pessoas que lidam com doença de Chagas em toda a região da América vêm a Uberaba, né? Isso foi um congresso que o professor Aloysio Prata, saudoso professor Aloysio Prata, trouxe para a nossa instituição e é feito anualmente. Esse ano teremos de novo. Mas a negligência, Luiz, é o seguinte, não é em relação ao diagnóstico, à conduta, mas em relação ao tratamento que não se descobriu. Seria para AIDS, né? Se descobriram drogas e por doença de Chagas até hoje. Mas o causador da doença de Chagas, o tripanossoma, fora a fase aguda, né? fora a fase aguda. Ele tem características de burlar muitos tipos de tratamento. Então a pesquisa continua, mesmo na nossa universidade nós temos pesquisa para novas drogas, a pesquisa continua, mas realmente não conseguimos ainda uma medicação para exterminar com o Trypanosoma cruzi. E temos de lembrar que se a gente não fizer o tratamento lá na fase aguda, depois que passa o tempo, as complicações que aparecem da doença de Chagas não são mais pelo tripanossoma que foi causador lá no início, é por um processo inflamatório do organismo, também. De autoagressão, né? Então é um tratamento complexo. Graças a Deus, a principal medida era não deixar ter os casos agudos. Isso está se conseguiu no Brasil com muito trabalho. A antiga Sucan teve um trabalho fabuloso em relação a isso. Hoje praticamente não temos mais casos novos, são casos esporádicos, não mais pelo barbeiro, mas por tomar um caldo de cana lá na Amazônia, coisas esporádicas. Então diminuiu muito os casos novos de doença de Chagas, mas ainda temos muitos casos antigos. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, pelos esclarecimentos. Eu Sucesso nessa nova missão, lá como superintendente do Hospital Muito Escola. obrigado, muito obrigado. Porque a população precisa muito. Sim. Né? A população carente depende basicamente do Hospital Escola. Aliás, não é só a população carente, né? Aquele paciente que precisa de cuidados especiais precisa do Hospital Escola. Sem dúvida. Né? Sem Muito dúvida. obrigado. Professor Hamid, mais uma vez. Grato. Até a próxima. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.